aula de hoje nós vamos falar das operações com os números decimais. As operações que a gente já abordou foi a adição e subtração de números decimais, e na aula de hoje nós vamos falar da multiplicação de números decimais. Então vamos falar da multiplicação com números decimais. Nós vamos falar multiplicando por 10, por 100 e por 1000. Então, ou seja, o que acontece quando multiplicamos 1 inteiro e 235 milésimos por 10, por 100 e por 1000? Então, ou seja, primeiramente eu vou pegar 1 inteiro e 235 milésimos e vou multiplicar por 10. Eu vou pegar esse número decimal e vou transformar em uma fração decimal. Ou seja, aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, o meu denominador eu vou multiplicar por 1000. Então, eu peguei, transformei. Então, no numerador eu tirar a vírgula, vai ficar 1235 sobre, como eu tenho 3 casas decimais, então eu vou dividir por 1000. Essa fração decimal eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Olha só, como é uma multiplicação, eu posso pegar esse zero e cortar com esse zero. Então, 1235 vezes 1 fica 1235. E aqui eu cortei um zero, então o denominador vai ser 100. Então, aqui eu tenho 1235 centésimos. Então, eu vou fazer a minha divisão. Olha só, se eu tenho 2 zeros aqui no denominador, eu vou andar 2 casas decimais. Então, olha só, a vírgula está aqui. Então, 1, 2. Então, vai ficar 12 inteiros e 35 centésimos. Essa é a minha resposta. Ou seja, eu peguei um número decimal, transformei em uma fração decimal e depois multipliquei por 10. Ou se não, você pode pegar 1 inteiro, 235 milésimos e multiplicar por 100. O que você vai fazer é deslocar a posição da vírgula. Aqui eu tenho um zero, ou seja, se a vírgula está aqui, eu vou andar uma casa decimal. Então, ó, vai ficar a vírgula está aqui. Então, se a vírgula está aqui, eu vou andar uma casa decimal. Então, a vírgula vai para cá. Então, vai ficar 12 inteiros e 35 centésimos. Ou seja, eu cheguei na minha mesma resposta. Vamos analisar os demais exemplos. Então, agora eu vou ter 1 inteiro, 235 milésimos e vou multiplicar por 100. Então, eu vou pegar um número decimal e vou transformar em uma fração decimal. No meu denominador, eu tiro a vírgula, então vai ficar 1235. Como eu tenho 3 casas decimais, o meu denominador vai ser 1000. Então, aqui eu tenho uma fração decimal vezes 100. Como aqui eu tenho uma multiplicação ou um produto, eu vou cortar 2 zeros aqui e vou cortar 2 zeros aqui. Então, ficou 1235, né, vezes 1. Então, 1235 sobre 10. Aqui eu tenho um zero. Então, eu vou andar uma casa decimal. Então, vai ficar, a vírgula está aqui, então, uma casa decimal, 223,5. Ou, se não há outra maneira, é você deslocar as casas decimais. Ou seja, deslocar. Então, olha só. Aqui, eu tenho 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu vou deslocar 2 casas decimais. A vírgula está aqui, então vai ficar 1, 2. Então, vai ficar 123 inteiros e 5 décimos.
No próximo, eu vou multiplicar 1 inteiro, 235 milésimos por 1000. Então, eu vou pegar esse número decimal e vou transformar em uma fração. Então, ficou 1.235 sobre 1000. Então, aqui eu tenho uma fração decimal e eu vou multiplicar por 1000. Como aqui eu tenho um produto, eu posso pegar e trabalhar este com esse. Como eu tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, eu posso cortar. Então, 1.235 vezes 1 dá 1.235, o denominador sobrou 1. Então, 1.235 dividido por 1 é 1. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho um número decimal, vou multiplicar por 1000. Se eu tenho 3 zeros, eu vou dar 3 casas decimais. Então, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai parar aqui, então vai ficar 1.235. Ou seja, para multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 posições para a direita. Então, vamos analisar os exemplos. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 28 centésimos. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, se aqui eu tenho um zero, então eu vou andar uma casa decimal. A casa decimal está aqui, então eu vou deslocar com ela para a minha direita. Então, vai ficar 32 inteiros e 8 décimos. Aqui eu tenho 375 milésimos e vou multiplicar por 100. A vírgula está aqui, eu tenho que deslocar duas casas, porque eu tenho 2 zeros, então vai ficar, a vírgula está aqui, então 1, 2, então vai ficar 37 inteiros e 5 décimos. Aqui, pessoal, eu tenho este valor que eu vou multiplicar por 1000. Então, eu tenho que deslocar quantos zeros? Quantas casas? 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar 1000 inteiros e 6 décimos. Então, ou seja, quando eu multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, basta eu deslocar a vírgula para a direita. Vamos analisar um exemplo. Um caderno custa R$ 2,36. Preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Então, eu vou pegar o valor de um caderno, né? R$ 2,36 e vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 6 dá 18, fica 8, sobe uma unidade. 3 vezes 3, 9, com 10, então 0, sobe uma unidade. 3 vezes 2, 6, 6 e 1, 7. Eu faço a continha normalmente e depois eu conto as casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, então aqui eu tenho que ter 2 casas decimais. Ou seja, ele irá pagar R$ 7,08 pelos 3 cadernos. Lembrando, pessoal, quando é um probleminha, eu te faço uma pergunta, você me devolve com uma resposta. No próximo exemplo, temos a seguinte situação. Com sua bicicleta, Cristina percorre 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Então, ela foi ida e ela voltou e gastou a mesma distância. Então, eu vou pegar 1,9 e vou multiplicar por 2, porque é ida e volta. Então, olha só. 2 vezes 9 dá 18, então sobre 1. 2 vezes 1, 2, o côncavo foi 3. Então, eu faço a continha normalmente e depois eu conto as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, então vai ficar 3,8. Ou seja,
Para ir e voltar, ela percorreu 3,8 quilômetros. No próximo exemplo, eu tenho 1 metro de fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Então, primeira coisa, eu vou pegar 2,3 e vou multiplicar por 1,6. Então, eu vou resolver a continha normalmente. 6 vezes 3 dá 18, sobe uma unidade. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Então, ficou 138. Agora, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Então, agora eu vou somar. 8 mais 0, 8. 3 mais 3, 6. 1 mais 2, 3. Aqui, eu tenho uma casa decimal. Aqui, eu tenho outra casa decimal. Então, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, a vírgula tá aqui, ó. 1, 2. Ou seja, dá 3,68 quilômetros. Então, para multiplicar um número decimal por outro decimal, devemos primeiro fazer a multiplicação de números decimais e depois contar a quantidade de casas decimais.